E é isso aí, galera. Chegando aqui para você com mais uma aula, aquela aula que a gente traz, sai lá da nossa plataforma e vem para cá deixar para que você chegue no dia da sua prova do Detran com a sua prova bem detalhada, bem mastigadinha aí para você não ter nenhuma dificuldade, beleza? Então a gente vai trazer aqui questões comentadas, né, aqui no nosso aulão. É uma aula muito importante esse assunto que é sobre normas de circulação e conduta. Então, 30 questões. Dessas questões, você vai resolver qualquer questão que caia na sua prova sobre normas de circulação e conduta, beleza? Então, vem com a gente. Desde já, eu peço que assista o vídeo é importante para a sua aprovação. Deixe o like, se possível, aí para ajudar o nosso canal. E também compartilhe para que outras pessoas possam chegar a esse sonho, né? Esse sonho aí da primeira habilitação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos trazer agora aí para a gente aí, vamos trazer sobre as normas de circulação e conduta, né? Trazendo questões que está lá no nosso livrinho, né? Que você recebe esse manual do instrutor, quando ele vai tratar essas questões comentadas, as normas de circulação e conduta, conforme previsto no capítulo 3 do CTB, nos artigos 26 ao 67, né? Essas normas de circulação e conduta são de grande importância para o conhecimento dos condutores, né, ali, de veículos no trânsito e também para os usuários da via. Beleza, gente? Então a gente vai trazer essas questões, já trazendo aqui a primeira questão para você. E essas questões fazer com que você não caia nas pegadinhas do Detran. Você lembrando que você deve estar calmo no dia de fazer essa prova. Então, gente, dirigir corretamente de acordo com o que determina a legislação de trânsito, né, garante a segurança a todos os usuários da via, né? Então, todos que estão em circulação ali devem dirigir corretamente. E a inobservância a qualquer norma constituirá infração de trânsito, né, sendo o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas. É o que fala lá a legislação de trânsito, beleza? Então a gente traz aqui essa questão para você. Veja que é uma questão bem elaborada, porque a gente vai tentar fazer com que você não caia nas tantas pegadinhas que eu sempre falo para você. Olha, aqui é pegadinha, lá na nossa aula, na nossa plataforma, eu sempre falo dessas pegadinhas, beleza? E aqui eu vou resolver juntamente com vocês. Então vamos para a nossa primeira questão. Veja que ele diz: marque a alternativa incorreta, né? Marque a alternativa incorreta. E aí se atentem para isso aqui. Se ele pedir uma correta, você vai marcar a correta, lógico, mas aqui ele pede uma incorreta. E aí é onde você pode se atrapalhar. Então, todo condutor deve. E aí, nas alternativas aqui, ele vai trazer o que é que todo condutor deve. Vamos para a nossa letra A. Dar passagem pela esquerda ou direita quando solicitado. Essa é a nossa letra A. Dar passagem pela esquerda ou direita quando solicitado. Vamos lá. Será que eu devo fazer isso? Mas lembre-se que ele quer uma incorreta, beleza? Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas e animais. Está descrito no nosso artigo 26, né? Corretíssimo. Essa está certo. Mas aí, professor, ele quer o errado, beleza. Vamos para a letra C. Demonstrar domínio sobre o veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Eu devo demonstrar domínio sobre o veículo? Também, professor, essa daqui está corretíssima, né? Veja que está correto. Antes de colocar o veículo em circulação, verificar a existência de boas condições de funcionamento e equipamentos lá de uso obrigatório. Também correto. Então, o que resta aqui da nossa questão, que vai restar para a nossa questão, é o item, a letra A, né, gente? Então, a letra A, ela vai trazer para você aqui na nossa letra A, dar passagem, né? Quando ele traz aqui, dar passagem, pessoal. Essa é a correta. Dar passagem, e olhe só o que ele traz aqui, dar passagem pela direita ou pela
não é pela direita nem pela esquerda, né? A gente vê nas nossas normas de circulação e conduta que o veículo vai ter uma exceção dele ter a passagem pela direita quando o veículo que for à sua frente sinalizar que vai entrar para a esquerda, não é isso? Na nossa segunda questão, trazendo aqui para você já a nossa segunda questão, um assunto também importante nas normas de circulação e conduta, que é sobre a distância de segurança. Veja só, galera, a gente vai ao longo da aula estudando sobre essa distância, a distância lateral, distância de segmento, e aí a gente traz agora uma questão relacionada a esse assunto, justamente para que você não caia nessas pegadinhas, beleza? Sobre a distância de segurança, né? Pede aqui sobre a distância de segurança. Marque a alternativa correspondente à resposta. Agora veja que ele quer a resposta correta, né? Resposta correta. Ele não quer incorreta. A distância lateral a ser mantida ao passar por bicicleta deve ser de... Eu passo a aula, marque isso, né? Marque isso aqui que vai cair na prova. São questões que realmente caem na prova. Massa, essa letra A, aparentemente já o nosso gabarito está aqui, né? Mas vamos ver cada alternativa. A distância de segmento deve ser de 2 segundos, sim, deve ser de 2 segundos. Em qualquer situação. Não, não é em qualquer situação, né? Tem que ter as condições adversas, em que muda e dependendo do tamanho do veículo também vai mudar. No caso aqui, se tiver chuva, à noite, neblina, cerração, essa distância passa a ser aí de 4, né? Então não é em qualquer situação que seria aí de 2 segundos, beleza? A distância de segurança independente das condições climáticas do veículo ou da carga. Então não independe, né, das condições climáticas. A distância de segurança ela depende das situações, ela vai depender, né? Então veja que não é independente, é dependente mesmo, beleza? Vamos analisar aqui o nosso item. Guardar ou não distância de segurança é simplesmente uma questão de bom senso e não caracteriza infração de trânsito. Guardar ou não, né, gente? Ó, guardar ou não. Distância de segurança é simplesmente uma questão de bom senso? Não, gente. A gente traz que a gente precisa guardar essa distância lateral, a distância de segmento, por questão de segurança, então totalmente fora da nossa questão, beleza? Então, o item que responde corretamente aí a nossa alternativa é o item A, não é isso? Então, a gente vai trazer aí o item A como a nossa resposta. Veja só, quando ele vai trazer aqui o nosso item, né? Trazendo aqui para você, só para a gente já deixar corretinho aqui, ó, a distância lateral ao ser mantida, né? Distância lateral não, a distância, isso. Se eu passar por um ciclista, por uma bicicleta, deve ser de 1 metro. Guardem isso aqui, porque isso aqui cai demais na prova do Detran, beleza? Cai muito mesmo. E aí você não vai perder uma questãozinha dessa, beleza? Partindo aqui para a nossa terceira questão, né? Vamos para a nossa terceira questão. Observe o desenho ao lado, né? Quando ele vai trazer o desenho ao lado. E, mais uma vez, pode ter pegadinha aqui, será? O desenho ao lado e responda de quem é a preferência. Então, galera, essa regra de preferência é bem interessante. A gente vê lá na nossa plataforma, quando a gente está vendo, vocês veem que a gente tem aquelas preferências. No cruzamento não sinalizado, quem tem preferência? Aquele que vem da minha direita, né? Não sinalizado, aquele que vem da direita. Lembrando que no cruzamento sempre a gente deve reduzir. Aquele que vem entre estrada e rodovia, quem tem preferência? Aquele que vai na rodovia, né? A estrada carroçável, a rodovia, uma via pavimentada. Então esse vai ter preferência. E aquele que está circulando em rotatória, aquele que já está circulando na rotatória também tem a preferência, não é isso?
Então vamos para os nossos itens aqui, quando a gente traz sobre a nossa alternativa. Observe o desenho ao lado e responda de quem é a preferência. Qual a preferência desses carros, né? Aqui ele está dizendo do veículo vermelho, do veículo azul, do veículo amarelo ou nenhuma das alternativas. Vamos lá. Uma pegadinha, né, que ele vai trazer. A gente já viu porque tem o quê? Uma placa pare aqui, ó. Então, esse carro é obrigado a parar. Então, ele já vai ser aqui dispensado. O carro vermelho. Não, esse carro vermelho, né, não é essa alternativa. Por quê? Porque ele é obrigado a parar. Parada obrigatória. Se ele não parar, ele está com infração gravíssima de acordo com o artigo 208 do CTB. Então, esse já não é ele, né? A preferência é do veículo azul. Veja, veículo azul também não, porque tem aqui também uma placa de parada obrigatória. Tendo uma placa de parada obrigatória, ele é obrigado a parar. Se ele não parar, a infração aqui é gravíssima. Né? É gravíssima, se ele passar. Professor, então restou o veículo amarelo. Mas veja que o veículo amarelo, ele passar aqui, né, quem é que teria preferência? Seria o que vinha da direita. Portanto, tem as faixas restando, que não teria a preferência, porque onde não houver sinalização é aquele que vem da direita, mas o da direita, veja que é uma confusão do Detran. Então, o que responde essa questão aqui, a melhor alternativa, é a alternativa D, nenhuma das alternativas. Né? Porque esse veículo amarelo vem um da sua direita, né? Tem a placa de parada obrigatória, não seria ele ali. Então ele diz, observe o desenho ao lado e responda de quem é a preferência. Né? Agora, se não fosse sinalizado, aí aquele que vem da direita, né? Seria a preferência aqui no caso, o amarelo daria preferência ao vermelho, né? Porque olha quem vem na direita dele, o vermelho, beleza? Então, uma questão um pouco mais complexa, né? Mas que dá pra gente resolver de boa aí na nossa prova, beleza? Então, gente, as nossas normas de circulação e conduta, trazendo aqui para você no nosso canal Trânsito Fácil Online, uma aula realmente para você matar toda e qualquer questão que caia aí na sua prova. Vamos para a nossa quarta questão. Vamos dar uma olhada aí na nossa quarta questão, onde ele traz aqui, marque a alternativa incorreta, né, em relação às regras de preferência. Vamos aí? A alternativa incorreta, mais uma vez, vamos se atentar. Olha o que é que ele quer, né? Uma alternativa incorreta. Pessoal, isso é o que você tem que fazer no dia da sua prova. Prestar atenção em todo tipo de pegadinha. E aí, qual dessa alternativa é a incorreta? Os veículos em situação de emergência têm preferência sobre os demais. Quando uma das vias for proveniente de rodovia, aquele veículo que estiver circulando por ela terá preferência de passagem. Quando uma das vias for proveniente de rodovia, que é rodovia, aquela via rural pavimentada. Aquele que está circulando por ela, por quem? Por qual ela? Pela rodovia. Ele vai ter preferência de passagem? Sim, então essa está correta. Em caso de rotatória, o veículo que estiver circulando por ela terá a preferência de passagem? Sim, aquele que está na rotatória ali, né, que já está circulando, ele vai ter a preferência, beleza? Então, essa também está correta. O veículo que vier pela direita do condutor terá preferência de passagem? Sim, mais uma correta aí, restando para a gente, por eliminação, os veículos em situação de emergência. Não é qualquer veículo, né? Então vai depender, tem preferência sobre os demais, né? Então, gente, a gente sabe que lá no artigo 29 ele traz a preferência, mas não é
especificamente no artigo 29, não é nessa situação. Então veja que mais uma questão um pouco complexa. Os veículos em circulação de emergência têm preferência sobre os demais? Não é que ele tenha preferência ali sobre os demais, né? Também não é os veículos somente vamos ter os de emergência, claro, né? Mas quando ele trata de socorro, de incêndio, e não é uma alternativa realmente para confundir a sua cabeça. Mas olhe que quando uma das vias for proveniente de rodovia, a gente sabe de todas essas preferências nas normas de circulação e conduta. E aqui está mais aproximada da incorreta essa alternativa, letra A, que os veículos em situação de emergência têm preferência sobre os demais, né? Sobre os demais veículos, não, sobre as normas, né? Quando ele traz lá no artigo 29 que os veículos, quando ele traz os veículos de urgência e de emergência, não, de bombeiros, de salvamento, ele vai trazer essa situação. Né? Lá ele vai trazer veículos com prioridade de passagem destinados ao socorro de incêndio, de salvamento, de polícia ou de fiscalização e operação de trânsito, as ambulâncias. Além de prioridade no trânsito, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Mas aí traz todo uma situação em que eles têm essa prioridade. Né? A passagem deve ser também de forma sempre com cuidado. Né? Então, tudo isso ele vai trazer explicando lá no artigo 29. Então, não é regra sobre os demais veículos, como ele fala aqui, né? Sobre os demais veículos. A regra no trânsito, não sobre preferência sobre os demais. Né? Gosta de prioridade, parada, estacionamento, mas não os demais. Beleza? Então, uma questãozinha aí um pouco mais complexa para você, mas a gente vai sempre entendendo essas questões, resolvendo com calma, para que você, no dia da sua prova, chegue de boa e vai com certeza ser aprovado, beleza? Gente, agora sobre o transporte de criança, quando muita gente tem dúvida, mas vou trazer aqui para vocês sobre o transporte de criança e vocês vão de boa também aí resolver uma questãozinha caso venha a cair na prova de vocês. Vamos nessa? Vamos dar uma olhada nessa quinta questão. O que é que traz para nós aí a nossa quinta questão? Transportar criança menor de 10 anos, né? Olha só, questãozinha massa, transportar criança menor de 10 anos, ó. Veja que a criança é menor de 10 anos de idade, que tenha 1,45 m de altura, no banco dianteiro. Mais uma pegadinha do Detran, né? É infração gravíssima? Ah, professor, sem a cadeirinha, sem os dispositivos complementares, é sim infração do trânsito, e é gravíssima, né? Aqui atrás, é infração gravíssima? É infração grave? É infração gravíssima vezes 3? Nossa! Ou não é infração de trânsito? Nosso Código de Trânsito brasileiro, ele traz a seguinte situação, né? Que quando a criança for tiver ali, mesmo que a criança seja um menor de 10 anos de idade, ele tenha 7 anos e meio, um exemplo, ele tem 8 anos, mas que ele tem, olha, veja que aqui ele é menor de 10, mas no carro ele tem 1,45 m de altura. Você pode levar ele no banco dianteiro com cinto de segurança. Então, não é infração de trânsito, beleza? Não é infração de trânsito, é o nosso gabarito. Show de bola? Canal Trânsito Fácil Online, trazendo aqui para você questões. Professor, mas é porque a gente é cansativo, a gente estuda no final de semana, a gente trabalha, eu sei como é o processo de habilitação. Por isso, fiz esse canal, deixando aqui todas as aulas da melhor forma possível, para você, aluno, se habilitar e da forma fácil, estudando aqui pelo canal. Não é à toa que a gente chama canal Trânsito Fácil Online. Então, professor Moraes, trazendo aqui para você as melhores questões que possam vir aí na sua prova. Sempre inovando, sempre trazendo questões comentadas, questões que sempre estão lá no Detran, fazendo aquela pesquisa, traz o conteúdo
relativo ao trânsito, né? Que é um conteúdo só, gente. Se você for ver essas questões, você vai ver várias questões parecidas. Se for resolver nos simulados, vão resolver esses tipos de questões, beleza? Trazendo a nossa sexta questão, né? Vamos para a nossa sexta questão, quando ele vai trazer aqui no nosso conteúdo, trazendo sobre a faixa de trânsito. A faixa de trânsito destinada a se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. Então, ele vai trazendo aqui das faixas, né, que dividem o trânsito. Vamos lá, na via a gente tem várias faixas, né? Vamos que aqui a gente tem uma via. Essas linhas aqui sendo branca, né? Olha só. Essas faixas da direita, onde os carros vão andar, né? São aqueles veículos mais lentos, né? E as faixas destinadas a fazer ultrapassagem e ao veículo de maior circular em maior velocidade então, já acabei de responder aqui, né? A faixa da direita, aqui veja que a da direita são para os veículos mais lentos, né? Caminhões, ônibus, eles vão dar nessa faixa aqui, da direita. As da esquerda, né? Vai ser qualquer uma? Não, descarta. Aquela que for sinalizada com marca longitudinal contínua. Não, se é contínua, não pode fazer ultrapassagem. Restando para a gente aqui a nossa alternativa, letra B. Rápido, rápido, porque a gente tem pressa, a gente precisa ganhar tempo para que você veja essa revisão antes de fazer a sua prova, beleza? Então, gente, pausa o vídeo, tenta resolver a questão e aí depois você volta ao conteúdo, né? Então, sempre, gente, essas questões é importante que você dê uma paradinha no vídeo, olhe a questão, analise, resolva, e aí você vai se preparando cada vez mais. Foi uma das melhores formas que eu achei de fazer com que você chegue à sua aprovação, pelo método de questões, beleza? Então, vamos lá, trazendo mais uma questãozinha para a gente aí, falando sobre as vias abertas, quando ele traz as vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em, né? E aí, ele vai trazer classificação de vias. Eu sempre falo, isso aqui cai demais, né? Então, classificação de vias de acordo com a utilização, classificam-se em. Primeiro, ele traz lá, falando sobre o que é via, superfície por onde transita pessoas, animais, mas tem uma classificação. Onde é essas vias abertas à circulação? A utilização. Ah, professor, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Eu já vi isso aí, beleza? Viu mesmo, gente. Viu mesmo. Mas essas daqui são as vias urbanas, né? Aqui são as vias urbanas. Aqui a gente já vai matar várias questões de boa. Então, as vias urbanas, né? Enquanto a classificação, vias urbanas. Foi de bola? Letra B, as vias são. Mais aqui embaixo tem a letra C, né? Aí está o nosso gabarito. Letra C, rodovias e estradas. Essa daqui são as vias rurais. Vias rurais. Veja que a questão ela faz uma salada, né? Mas ela traz aí aqui na classificação, ó, vias rurais, né? Vias rurais. Aqui está o nosso gabarito. Classificação da via são urbanas e rurais. Se perguntar quais são as vias urbanas, via trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Quais são as vias rurais? Né? As vias rurais são as rodovias e as estradas. Via trânsito rápido, via coletora e rodovias. Aqui ele misturou via urbana com via rural, mas a classificação está aí, via rural. Beleza? Show de bola! Vamos despertar, galera. Bora estudar. Vamos que vamos, porque a CNH te espera. Então, vem com a gente aqui no nosso processo de habilitação. Então, classificação de vias, falando para você de norma de circulação e conduta, que esse conteúdo despenca aí na sua prova. Mas cai e cai muito, beleza? Então, gente, não deixe aí para estudar de última hora, reserve um tempinho todo dia, 10 minutos, vê o material, vê outro, para que você possa chegar aí à sua habilitação tranquilo, no dia da prova relaxa, que vai dar tudo certo, beleza?
Vamos para mais uma questãozinha aí, trazendo aqui para você, fala aqui a 8ª questão. O pedestre, ao cruzar a pista onde não houver faixa própria, deverá. Então, o pedestre, ao cruzar a pista onde não houver uma faixa de pedestre, o que é que ele deve fazer? Atravessar em sentido contrário ao eixo da via, né, galera? Pelo amor de Deus. Atravessar em sentido perpendicular. Via de calçada, via de calçada. Né? Não tem a faixa. O que é perpendicular, gente? Perpendicular, aqui é uma calçada, né? E aqui é a outra calçada. Atravessar na perpendicular, eu atravessar nesse sentido aqui, beleza? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu vou atravessar aqui, subindo, né? A seta aqui, ó. Beleza? Então, eu vou subir aqui para cá, né? Perpendicular. Tá muito legal? Tá. Atravessar no sentido diagonal do eixo da via. Ou atravessar em sentido paralelo ao eixo da via, né? Então, galera, o nosso gabarito aqui, quando ele vai trazer o nosso gabarito, né? Forma bem massa aqui para você. Perdão. Atravessar a perpendicular. Né? Atravessar em sentido perpendicular. Então, você está aqui nesse lado, ó, você vai, ó, passar para o outro lado de boa. Show de bola! Vamos para a nossa 18ª. Que é isso, professor? Vai pular nona, né? Nona questão, trazendo norma de circulação e conduta para você. Vamos para a nossa 9ª questão. Show de bola! Vamos aí. 9ª questão. Não havendo sinalização regulamentadora, ó, não, onde não existir, porque onde existe, quem vai mandar é a sinalização, mas onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade mínima, cuidado com isso aqui, ó, mínima, nas vias coletoras é de... Gente, quais são os... via arterial, 60 km por hora. Horrível aqui, 6. 60. Via de trânsito rápido, 80, né? 80. Via coletora, 40. Isso. E via local, nós vamos ter 30 km por hora, onde não houver sinalização regulamentadora. Beleza? Agora, nas vias coletoras, a velocidade mínima, onde ele vai trazer, via coletora 40 km por hora. Aí cuidado para não confundir máximo com mínimo, beleza? É o que eu sempre falo para vocês. Cuidado, porque você está resolvendo uma questão, aí vem aquela pressa, e você acaba ali perdendo uma questão em que você iria ganhar fácil. Certo? Então, qual a velocidade mínima? A velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. A velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. E a nossa 9ª questão, quando ele traz aqui, ele vai trazer a mínima, né? E a mínima de 40 é metade, né? Vai trazer 20 km por hora. É isso? Então, questão tranquila aí para você. Se fosse aqui uma via arterial, seria 30. Se fosse uma via de trânsito rápido, seria 40, beleza? Então, ele trouxe todas. Se fosse uma via local, 15. Ele trouxe todas as metades, né? Aí você tem que tomar cuidado, não, no mínimo, porque parece com o máximo. E você está ali com pressa, acaba perdendo uma questãozinha boa. Vamos para a nossa 10ª questão agora sim, né, professor? Beleza? Desde já, gente, deixa o like aí no nosso canal aí. Se você está gostando aí, faz esse esforço aí. Clica no joinha aí para que a gente possa manter aí o nosso trabalho. Isso. Então, o like ele faz com que o canal cresça mais um pouco e vá se mantendo aí a plataforma. Beleza? Então, não custa nada se você gostar do conteúdo. Deixa o like aí. Beleza? Então, são vias urbanas. Nas vias urbanas, perdão, quando ele traz aqui. Nas vias urbanas... Ele diz, nas vias urbanas, ao realizar convenção
à esquerda, o condutor deverá, né? Convenção, gente, é diferente de retorno. Aí eu vou colocar aqui de ladinho, né? Ladinho de ladinho. Olha aqui, isso aqui é uma convenção, certo? Essa convenção, ela vai ter a convenção à esquerda, convenção à direita e convenção à esquerda, não é isso? Isso é uma convenção. De bola? Perdão. O que é um retorno? Uma operação de retorno, ele iria fazer o seguinte. O retorno é isso aqui. Vai voltar. Seria o retorno. Aí ele diz, se eu estiver transitando por uma via de sentido duplo de circulação, aproximar-se da direita da via. Olha, gente, duplo de circulação, sentido duplo. Seria aqui sentido duplo. Ele vai fazer uma convenção. Ele quer fazer uma convenção, ó, à esquerda. Aí você vai lá para a direita, aproximar-se da direita, né? Sem lógica. Vamos ter que é sem lógica. Então vamos que ele tem duplo sentido, né? Aqui quando ele fala uma via de duplo sentido de circulação. Sentido. Lado vai, duplo sentido. Outro vem. Beleza? Foi de bola. O carro feio. Vamos lá. Se eu estiver transitando por uma via de sentido único, circulação, sentido único, aproximar-se do eixo da via. Mais uma aqui, aproximar-se do eixo da via independentemente, cuidado com essas palavras, ó, independentemente do fluxo do sentido, independentemente, sempre depende de alguma coisa. Uma via, o condutor, ao realizar a convenção à esquerda, o condutor deverá, vamos lá, letra D, aproximar-se do eixo da via, ó, sim, né? Ele vai aqui aproximar-se do eixo da via, quando o fluxo for de sentido duplo. Sentido duplo. Veja que aqui ele não fala em acostamento, beleza? Deixa eu tirar essa saladinha aqui para explicar aqui a você. Aqui ele não está falando que tem acostamento, beleza? Vou apagar aqui. Vamos para essa letra D. E aqui aparentemente é o nosso gabarito, beleza? Vamos só ver aqui. Pri. E deixa eu apagar aqui. Chatinho. Já sabemos o que é uma convenção, o que é um retorno, beleza? E aí, para você não ficar aí, deixa eu resolver essa questão para você aqui de boa. E rapaz, então veja só, ele quer numa convenção à esquerda, nas vias urbanas, é uma via urbana, né? Ela não vai ter ali aquele acostamento, vai ter uma via urbana. E ele quer fazer uma convenção, tratar aqui da convenção, à esquerda. Entrar para cá, né? Entrar para cá o veículo dele. Beleza? E aqui tem o eixo da via, né? Tem o eixo da via. Aproximar-se do eixo da via, sim, o carro dele vai aproximar-se bem para cá, ó. O eixo, porque ele vai entrar aquele lado, né? Que a setinha está apontando aqui, ó. Vai entrar para cá, certo? Então, para você, quando o fluxo for de sentido duplo, é de sentido duplo, porque aqui do outro lado esse fluxo aqui ele desce, ó. E onde o carrinho vai aqui, esse carro vai, ele vai subindo, beleza? Então, vamos lá. Ou do bordo esquerdo, quando em fluxo de sentido único. Agora, se fosse sentido único, aí sim o bordo esquerdo. Por quê? Veja que muda. Aqui, sentido duplo. Ele vai se aproximar desse eixo aqui e vai para... Ó, ele vai se aproximar quando o fluxo... Sentido duplo. Aqui vem, ó, outros veículos. E aqui sobe, beleza? Então, ele vai se aproximar de quê? Do eixo. Ele vai aproximar do eixo quando o fluxo for de sentido duplo. Então, quando for de sentido duplo, ele vai se aproximar do eixo. Ou, né? Aí vamos aqui. Show de bola, para você aprender como nunca.
ou quase um raciocínio lógico aqui, mas show de bola. Veja que aqui era sentido duplo, ela vinha descendo aqui, né? Quando não for sentido ou do bordo esquerdo, a gente vai separar aqui, porque ele trata aqui de bordo esquerdo, vamos tratar aqui. Agora muda, a gente já explicou o bordo direito, e essa via não é mais uma via de sentido duplo, e sim uma via de sentido único. Então essas linhas aqui já não seriam mais amarelas, essas linhas seriam brancas, beleza? Então essas linhas aqui no meio seriam brancas, né? A cor aqui não ajuda, só para você ter sentido duplo. Dessa aqui ele não vai colocar o carro aqui para o eixo, ele vai se aproximar do bordo esquerdo. Qual é o bordo esquerdo? Aqui, ó, vai se aproximar. Lembre-se, ele vai se aproximar daqui porque ele vai entrar para cá. Por quê? Porque aqui só vai, os carros não vão, não vem carro, aqui o sentido da via é único, beleza? Então, questãozinha, show de bola, parece difícil, mas é bem fácil. Basta você dividir aí. Então, aí o nosso gabarito, letra D, né? Letra D de PPD. Vamos lá. Então, galera, trazendo aqui para você questões, né? Vemos aí uma questão bem analisada, bem focada aí na sua prova. E aí a gente passa aqui para a nossa 11ª questão. Quando você se deparar com essas questões, basta ter calma. Aqui é difícil, tá? Difícil um pouco, mas no dia da prova você vai com certeza, ó, tá de boa numa questãozinha dessa daí. Então, dirigir veículo, quando ele vai trazer aqui no nosso item, dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido, 80 km por hora, via de trânsito rápido, com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Você poderá ultrapassar, manter seu veículo na faixa da esquerda em velocidade mais reduzida? Não. Qual é a faixa? A faixa da direita, velocidade reduzida, vai ser a faixa da direita e não da esquerda, como ele diz aqui. Então, aqui seria da direita, beleza? Não. Fazer um retorno utilizando o acostamento? Não, né, gente? Ó, não vai fazer retorno porque a via de trânsito rápido com várias faixas, ó. Tem uma via de trânsito rápido no mesmo sentido. Mesmo sentido. Então, não vai fazer um retorno. Se for fazer um retorno, você teria que voltar e você iria voltar na contramão, beleza? Olha como é fácil você entender o trânsito. Entrar em uma rua lateral à esquerda ou à direita, desde que se obedeça às regras de preferência. Não. Para começar, a via de trânsito rápido ela não tem essas entradas, né? Ela não tem acesso, ela só tem acessos especiais, entrada e saída. Ela não vai ter acesso à via arterial assim, nessas vias coletoras. Não tem isso, né? Então já descarta. Ultrapassar veículo pela esquerda, sim. Quando as condições forem favoráveis. Exatamente, está aqui o nosso gabarito letra D. Gabarito letra D, né? Para você aí. E é essa questão mesmo, gente. Aqui mais se enquadra aí. Ultrapassar outro veículo pela esquerda, sim, você vai ultrapassar pela esquerda quando tiver condições favoráveis. Beleza? Então vamos para a nossa 12ª questão. Vamos lá, professor. 12ª questão que a gente tem pressa. Os passageiros de motocicletas, e aqui muita gente confunde motocicleta, motocicletas, a Bros, a Bros, a CG 125, CG 150, a Yamaha, todas essas motos que tem um tanque ali, aparentemente tem aquele tanque, né? Vai ser motocicleta. Motoneta pode ser uma Pop, né? Uma Bis. Ciclomotores são os motores ali a 50, né? 50 cilindradas, beleza? Então aqui ciclomotores vai ser o que chamamos de 50. Só poderão ser transportadas quando fora da garupa, fala aqui de passageiro, sempre destaque o que é que ele pede, ó, passageiro. Vai pedir aqui. Passageiro de motocicleta, motonete e ciclomotores só poderão, fora da garupa,
Descarta, né, gente? É sem sentido, sem lógica. Então não tem nem lógica essa. Em semi-reboque especialmente projetado para este fim e devidamente homologado pelo órgão competente. Transportar passageiro em semi-reboque cola, né? Então cola. Em carro lateral, acoplado ao veículo, pode sim, né? Ou em assento suplementar atrás do condutor. Beleza, show de bola. Está aqui o nosso gabarito. Se a criança menor de 7 anos, né, entre o condutor e o guidão, não, sobre o tanque de combustível. Jamais, né, gente? Jamais. Aí o nosso gabarito da nossa 12ª questão. Show de bola? Gente, um assunto importante trazendo aqui para você sobre a condução de criança em motocicleta. Crianças só a partir de 10 anos de idade, que tem 1,45 m e condições de se cuidar da própria segurança. A galera confunde a questão da criança, né, de achar que a criança pode andar ali com 7 anos, 7 anos e meio. Isso é uma lei muito antiga, que existiu acho que antes de 2016, foi alterada com a 13281/2016. Criança hoje a partir de 10 anos, né, e que tenha condições de cuidar da própria segurança. Então, criança na moto a partir de 10 anos, 1,45 m e condições de cuidar da própria segurança. No carro, a partir de 1,45 m pode andar com o cinto de segurança, porque o cinto do carro ele é projetado para uma criança ali de 1,45 m, para uma pessoa de 1,45 m, acima de 36, ali até 36 acima de massa, né? Então, 36 quilos, beleza? Então, se atentem para isso, para que você até mesmo não cometa infrações e cuidar da segurança. Lembre-se, é a segurança, né? Então, uma criança com 1,45 m, o cinto já vai pegar legal, não vai ter perigo de pegar no pescocinho dela. Na moto, não. Além do 1,45 m, dos 10 anos, ele precisa ter condições de cuidar da própria segurança, beleza? Vamos aí para a nossa 13ª questão, né? Trazendo aqui a nossa 13ª questão. E aí ele vai falar, verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior. São procedimentos para executar o quê, gente? Aí é o que a gente já fala sempre nas nossas normas de circulação e conduta, né? O que é que o cara vai fazer? Olha só que legal, professor. O cara vai aqui na sua frente e você vai aqui atrás um pouquinho mais depressa. O que é que você vai fazer aqui? Você vai olhar se tem espaço suficiente aqui na frente, vai sinalizar com as luzes indicadoras de direção, né, aqui, vai sair para essa faixa. Depois você vai retornar a posição aqui na frente, a posição, retornar, sempre sinalizando. Como é que chama isso aqui? Professor, aí não precisava de mais nada, eu já sabia que era uma ultrapassagem de outro veículo em movimento. Frenagem brusca? Não. Entrada em via arterial? Nada a ver. Passagem de outro veículo em movimento? Não. Então, gente, só atenção para a gente ganhar a questãozinha aí da nossa prova, beleza? Só atenção. Bora para a 14ª questão? 14ª questão. Trazendo aqui a nossa 14ª questão. Nas vias urbanas, né? Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular, aqui traz em vias urbanas. Como é que o ciclista deve circular nas vias urbanas? Pela esquerda da via, junto ao meio-fio, em sentido contrário aos demais veículos. A gente viu que não é isso, né? Pela esquerda, ainda mais pela esquerda, você ao menos pela direita, né? Mas pela esquerda, logo aqui, já elimina. Pela direita da via, opa, sim. Junto ao meio-fio, sim. Em sentido contrário aos demais veículos, não. A gente vê que não é no sentido contrário. Pelo centro da pista de rolamento, não, perigo, né?
Restando, portanto, para a gente, aqui restando pela direita, né, gente? A nossa. Quando se tratar de veículo, olha só, de ciclista. Então, o ciclista deve ser pela direita da via, sim, junto ao meio-fio, próximo, né? Junto ali. No mesmo sentido dos demais veículos. Exatamente esse é o nosso gabarito, beleza? Então é isso. Vamos aqui para a nossa 15ª questão. Bola? 15ª questão, trazendo para você: ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente ao regular, né, ali, quando ele traz ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente a condição física da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. Opa, show de bola. A sinalização somente, cuidado quando tiver isso aqui, ó, somente isso, né? Não, somente isso, não, jamais, né? Também tem que tomar cuidado, obedecer somente isso. Então devemos regular a velocidade sempre de acordo com as condições, de acordo com as condições física da via, buraco, né, tudo mais, veículo de carga e as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito. A gente estuda lá em direção defensiva isso aqui sobre as nossas condições adversas, não é isso? Então, galera, veja só como não são difíceis as questões da prova do Detran, beleza? Bora para a nossa 16ª? Vamos lá, professor. Todo mundo cansado, cansado mesmo, querendo revisar essa aula para ir fazer a sua prova e já tirar lá um 10. Pausa o vídeo sempre e aí eu sempre dou uma aceleradinha aqui. Pausa o vídeo para que você responda essas questões e vá para a sua prova. Aí, qualquer que caia sobre norma de circulação e conduta, você vai estar sabendo, beleza? O pedestre tem preferência. Eu sempre trago aquele bizu que a galera do Detran, se souber, não vai gostar. Mas olha só, nada substitui o conhecimento. Mas tem de chutar, chuta na maior. Né? Chuta na maior. E daí, professor, eu resolvi e não quis nem saber. Então, o pedestre tem preferência sobre o veículo quando? Quando é que o pedestre tem preferência sobre o veículo? Se ele tiver iniciado a travessia, mesmo que inexista a sinalização para o mesmo. Mesmo que ali não tenha sinalização. Né? Está lá numa rua. Você vem aqui no seu veículo. Não existe sinalização. E um pedestre vai atravessar aqui, galera. O pedestre vai atravessar aqui. Coisa horrível, né? Somente quando for idoso? Somente não, professor. Somente nas portas de escola? Será? Em todas as situações. Também não é em todas as situações, beleza? Mas o pedestre tem preferência sobre o veículo quando ele tiver iniciado a travessia. Ele já iniciou ali a travessia. Mesmo que inexista a faixa. Mesmo não existindo faixa aqui, ele vai, nesse caso, ele iniciou a travessia, ele vai passar, né? Lembrando, você pedestre, o pedestre deve ter um comportamento adequado no trânsito. Não é porque eu sou pedestre que eu devo andar na rua anunciando celular, sem prestar atenção no trânsito, então sempre devo ter o cuidado necessário, sempre tomar cuidado ao atravessar uma via, andar sempre com atenção, olhar para os dois lados, mesmo que aquela via seja de sentido único, né? Então são cuidados que o pedestre também deve ter. Não é achar que ele tem preferência em todas as situações, ele tem prioridade, preferência, não. Calma, né? Então vamos se atentar para isso. Bora para a nossa 17ª questão? Vamos lá? 17ª questão. Trazendo aqui para você 17ª questão. Assinale a alternativa que completa as lacunas dessa questão. Os veículos de tração animal, né, quando ele vai trazer aqui, os veículos de tração animal serão conduzidos pela... A gente já está azul, né, de saber isso.
Então, galera, quando se tratar veículo de tração animal, não é esquerda, é direita, né? Vai ser direita. Aí você ficaria, eu já sei que é pela direita. Direita, direita e direita. Já eliminou a letra A, né? Já da pista, junto à guia da calçada meio-fio ou acostamento. Ou acostamento, sempre que não houver faixa especial ali destinada. Então, o nosso gabarito, aqui, ó, que resume, resolvendo aqui a nossa questão. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à calçada, ou meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, beleza? Então aí, quando a gente trazendo aí a nossa questão, falando da circulação de animais, né, gente? Lá quando trata da nossa circulação de animais, beleza? Então, nossa questãozinha aí tratando sobre isso, e ela traz o seguinte, né? Ele trata aqui. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, né? Então, olha aí, trazendo um trecho do CTB aqui para você. Show de bola? Vamos lá, garantindo aqui para você a sua aprovação. Deixa seu like, compartilha para que mais pessoas possam ver aí nossa aula. Uma aula que você resumidaço, né, gente? É uma aula resumida para você realmente ser aprovado. Vamos para a nossa 18ª questão. 18ª questão diz: assinale a alternativa que responde à questão. Aí ele vai trazer mais um trecho aí do nosso CTB. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento. Ciclomotores que são as nossas cinquentinhas. Preferencialmente no... E aí, a gente já vai deixar aqui um pouquinho para que você repense um pouco, mas vai ser no da faixa mais à direita, né? Então, gente, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver ali, sempre que não houver acostamento, né? Acabei falando aqui. Mas aí quando trata dos ciclomotores. Então ele vai trazer, falando dos ciclomotores, nessas situações onde é que ele deve ser conduzido, beleza? Então, quando ali ele traz os ciclomotores, eles deverão ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais no centro, né? Rolamento preferencialmente no centro, acabei aqui dizendo novamente, no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver faixa de trânsito, né? Ali, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. É o que está lá no nosso livrinho, no nosso manual, tem onde fala lá de motoneta, ciclomotor, a gente vai ver essa parte, né? Ele vai trazer, ainda traz que é proibida a circulação desses veículos nas vias de trânsito rápido, sobre as calçadas e nas vias urbanas e nas rodovias, né? Nas calçadas das vias urbanas, perdão, nas vias urbanas não. Nas calçadas das vias urbanas e nas rodovias, beleza? Sempre ele traz, quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente, pelaquela faixa mais próxima ali, beleza? Então, galera, aqui o nosso gabarito, respondendo o nosso gabarito, o centro aqui quando ele traz e o acostamento, beleza? Vamos lá, quando ele for responder aqui, ó, mais ao centro, né? Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver ali acostamento ou faixa própria aí destinada, beleza? Show de bola? 19ª questão, bora para a 19ª questão. Vamos que vamos, todo mundo aí querendo
chegar à sua aprovação, e eu também estou torcendo aqui muito por vocês, né? Segundo o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Ah, gente, lá atrás eu já tinha acabado de falar, né, sobre isso aqui. Questãozinha fácil para você que estuda aqui no Trânsito Fácil Online. Professor, olha só como o Detran vai trazer para você. Via rápida existe? Não, esquece. Para você ganhar tempo. Existe via preferencial plana? Não, esquece. Trânsito rápido? Sim. Arterial? Sim. Coletora? Sim. Local? Sim. E não havendo sinalização, já sei até que é 80, 60, 40 e 30. Beleza. Via expressa preferencial residencial? Não, né, gente? Então vamos para a nossa 20ª questão. Bora lá. Logo sei que vocês estão aí cansados. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve... O que é que o condutor deve? Que a gente mais estuda. Ter domínio do veículo e parar sempre. Tem que parar, olha só o sempre, né, gente? Parar sempre, cuidado, né? Ser prudente e reduzir a velocidade? Ah, professor, essa eu tenho quase certeza. Ter segurança e acelerar? Não, esquece no trânsito isso aqui jamais, né? Esquece isso, não, ou sempre esquece, que vai dar pior danado. Parar obrigatoriamente? Nem sempre é obrigado você parar obrigatoriamente, só se tiver aquela parada obrigatória. Agora você deve reduzir a velocidade, você deve reduzir e ser prudente, né? Sempre reduzindo ali a velocidade. Ao se aproximar do cruzamento, você deve fazer isso aí, beleza? 20ª questão, 21ª questão. Show de bola? 21ª questão. A faixa destinada para se fazer ultrapassagem circular em maior velocidade é sinalizada com linhas amarelas? A do centro? A que estiver mais livre? Ou as da esquerda? Né? Vocês aqui que resolvem questões comigo já sabem de cor, né, gente? Mas eu digo sempre, dá uma paradinha, dá uma olhada e aí você com calma responde para ver se você vai acertar lá na prova também. Mas isso aqui, como eu sempre vim falando, que as faixas da direita são para os veículos mais lentos e as faixas da esquerda para os veículos em maior velocidade. Gabarito da nossa 21ª questão. Show de bola? 22ª questão. Correndo, então. É dever de todo condutor de transporte coletivo parar para embarque e desembarque, parar para embarque nos locais estabelecidos, parar para embarque em qualquer local. Galera, olha, qualquer local. Veja, basta ter calma. Parar é dever do condutor de transporte coletivo parar para cumprimentar os passageiros. Oh, beleza, até que é cidadania, né? Mas não é isso. Aumentar a velocidade, nunca, jamais, né? Restando aqui pra gente aqui o nosso gabarito. Letra A de amor, né? Vá. A de aprovado. Show de bola? Vamos para a nossa 23ª questão. Aqui a gente não para, não. Quando o sinal está aberto para o veículo e um pedestre atravessa na sua frente, ali na sua frente, o que é que você faz? Ei, professor, vou dar uma acelerada. Calma, não é isso, né? Gente, dá-lhe uma bronca. Saia do meio, seu pedestre. Você não vai fazer isso, lógico que não, beleza? Desce do veículo e o ajuda na travessia. Não seria uma má, né? Mas o CTB vai trazer mais. Buzina para apressá-lo? Não, né? Que tá errado também. Vamos ver se tem mais outra. Aguarda que ele faça a travessia. Isso. Então você vai descer aqui para ajudar a travessia e é um cara que vai fazer uma maldade. Não. Então o que mais preenche aqui para nós, de acordo com o nosso Código de Trânsito Brasileiro, você vai aguardar que ele faça a travessia. Essa letra B poderia até ajudar na travessia se for um velhinho, um deficiente, alguém que realmente esteja necessitando da cordialidade. Você vai ser cordial ali, né? Cortesia, cortês. Beleza? Vamos para a nossa 24ª questão. É dever de todo condutor de veículo, né? Dar passagem pela esquerda, buzinar ao cruzar uma faixa de pedestre, obedecer somente a sinalização e placa de sinal luminoso, circular somente pela faixa da direita. Então, é dever, ele quer aqui um dever do condutor,
Dá passagem pela esquerda quando solicitado. Que maravilha, né, gente? Nosso gabarito. Show de bola, nosso gabaritão aqui, ó. Show, né? Que coisa maravilhosa. Buzinar ao cruzar, gente, a buzina ela é utilizada em toques breves, né? Toques breves para alertar ali na questão de um acidente, só para isso. Não se usa uma buzina sucessivamente. O que mais? Obedecer somente a sinalização, né? Olhe-se somente. Cuidado, aqui eu já expliquei várias vezes. Você não vai perder na sua prova. Circular somente, né? Ó, mais uma vez, apenas, somente, unicamente, jamais, não, exceto, né? Cuidado. 25ª questão. E 25ª questão. Quando o pedestre estiver atravessando a via transversal em que o veículo for entrar, o condutor deverá transitar com velocidade reduzida, dar preferência de passagem ao pedestre, mudar de direção, sinalizar sua intenção de passar. O que é que ele quer? Quando o pedestre estiver atravessando na via transversal em que o veículo for entrar, o condutor, o que é que ele deve fazer? Gente, transitar com velocidade reduzida, se o cara vai... Qual é? Dar a preferência ao pedestre. Beleza? Perdão. 26ª questão. E aí, galera, trazendo aqui para vocês 26ª questão, lembrando, a gente faz esse material com todo carinho, traz para vocês questões, pesquisa de outros professores também, junta tudo, deixa aqui no canal com o maior carinho para você, pedindo que se você gostar, ajuda a gente aí compartilhando, deixando seu like, se inscreve no canal. Esse canal é novo, mas a intenção já tem ajudado a muita gente, né? Então a gente pede isso aí para você. Mesmo diante do cansaço, a gente trabalha em outras profissões. Eu sou também agente de trânsito, né? Eu sou professor, tenho várias profissões também. A gente trabalha em outras profissões, mas a gente deixa aqui com o maior carinho para vocês, tentando ajudar você no seu processo de habilitação, tentando também salvar vidas, né? Isso aqui a gente é um elo, uma aliança de salvar vidas. Então, tem muitos professores massa, muito professor bacana aí também. E a gente quer só somar, deixar aqui o nosso trabalho somando juntamente com ele, beleza? Vamos aí para a nossa 26ª questão. 26ª questão ele vai trazer aqui sobre nos fluxos de veículo, nos fluxos que se cruzam, o veículo que vier pela direita, né, do outro, vai trazer pela direita, terá preferência de passagem quando? Quando é que esses veículos têm preferência, terá preferência. Então a gente vai estar em um cruzamento, né, aqui, ó, cruzamento, né, e ele quer saber quando é que o veículo vai ter preferência. Desde já a gente já fala, se tiver uma placa de parada obrigatória aqui, uma placa, mas ela não é tão feia assim, esse veículo tem de parar. Agora, quando é que esse veículo não vai ter que parar? Ele não vai ter que parar transportando passageiro? Não. Transportando carga? Não. Transitando em avenidas? Não. Transitando em local não sinalizado. Se no cruzamento aqui não tem sinalização, e não vai ter sinalização, quem terá preferência, né, é aquele que vier da sua direita. Né? Não tem aquele que vier da direita, vai ter preferência. Aí, nosso gabarito. Transitando por local não sinalizado, terá preferência aquele que vier aí. Transitando em local não sinalizado, aquele que vier da direita, né? Que é o que pergunta aqui, ó. O veículo que vier da direita. Né? Fluxos que se cruzam, cruzamento, acabei de desenhar para vocês. Quem terá preferência? Passagem. Terá preferência de passagem. Show de bola? 27ª questão. Quando se trata da 27ª questão, ele vai trazer falando sobre a preferência. Novamente, o pedestre não tem preferência
não tem preferência para atravessar a faixa da via quando se tratar de deficiente físico? Tem. Criança ou idoso? Tem. Estiver na faixa própria ele destinada, né? Com semáforo veicular no verde, nas faixas de segurança desprovidas de sinalização semafórica? Tem, né? Se não tiver, ele tem preferência. Ele quer aqui, não tem preferência. Ele não vai ter preferência se com o semáforo veicular verde, né? Então, acender o semáforo verde, o pedestre não tem. Então, se ele estiver na faixa própria destinada e o sinal ficar verde para os veículos, ele mesmo assim não vai ter preferência. Quem é que tem preferência ali? Veículos, não é isso? Show de bola? 28ª questão. 28ª questão, nos trechos onde houver sinalização permitindo a ultrapassagem, como se deve proceder a ultrapassagem para o veículo com segurança? Ele vai tratar aí de segurança. Sempre buzinar para o veículo ao ser ultrapassado. Sempre buzinar. O que é que isso tem a ver? Conservar a distância mínima de 50 centímetros. Não sei que acharam isso. Né? Somente, unicamente, ultrapassar se a faixa de sentido contrário ao fluxo estiver totalmente livre. Ou, nos trechos onde houver sinalização permitindo a ultrapassagem, mudar para a faixa da esquerda e, ao visualizar pelo retrovisor direito do veículo ultrapassado, retornar à faixa de origem. Então, gente, nos trechos onde houver sinalização, ali, sinalização permitindo a ultrapassagem. Veja que lá é permitido, tem as linhas tracejadas, não é isso? Aqui as linhas tracejadas, né? Deve proceder para ultrapassar com o veículo com segurança. Mudar para a faixa da esquerda. Aqui, aqui está o nosso gabarito. E aí depois retomar a faixa de origem. Ao visualizar pelo retrovisor, quando ele mudar, aí ele vai trazer tudo certinho aí para você. Eu trouxe aqui só os erros das outras questões, mas está aí a nossa 28ª questão com o gabarito, né? Show de bola? 20ª o gabarito, né? Trazendo aqui para vocês nosso gabarito. Mudar para a faixa da esquerda e ao visualizar pelo retrovisor direito o veículo a ser ultrapassado. Pausa sempre o vídeo, dá uma olhadinha para você não perder nenhuma questãozinha boba. Show de bola. Vamos que vamos. Vamos para a nossa penúltima questão. Né? Onde não houver sinalização regulamentadora, onde não houver a velocidade, professor, agora sim, máxima. De quem? Via arterial. Você que já sabe, será de quanto, galera? Vamos lá. 70 km por hora, 40 km por hora, 60 km por hora ou 80 km por hora. E nosso gabarito, quando ele trata de velocidade das vias, está aí o nosso gabarito trazendo para você. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias arteriais será de 60 km por hora. 60 km por hora. Beleza? Tranquilo? Até aqui tudo legal? 40 km por hora, via coletora. 80 km por hora, via trânsito rápido. Onde não, lembre sempre, não houver sinalização regulamentadora. Você pode encontrar uma via arterial com 50 km por hora, uma via coletora, uma via arterial com 90 km ou com menos 70, mas vai depender da sinalização regulamentadora. Se não houver, a velocidade é essa que eu mencionei, né? 30ª questão, né? À noite, ao cruzar com outro veículo ou segui-lo, o condutor deverá... Fácil demais, né, gente? Isso daí. Deverá
Ligar o pisca-alerta. Ei, gente, à noite, ligar o pisca-alerta. Usar a luz baixa. Usar a luz alta. Manter acesa apenas as luzes de posição. Já pensou? Então, galera, gabarito aí a nossa 30ª questão, norma de circulação e conduta. Usar luz baixa à noite, ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Acho que é importante, ó. Cruzar ou segui-lo. O condutor deverá utilizar-se de luz baixa. Show de bola? É isso aí, gente. Trazendo aí 30 questões a nível até de concurso público para você, beleza? Mas para você se habilitar, chegar lá na prova do Detran, não cair em pegadinha, vai com tudo, acredita em você. Tira um tempinho, vê essa aula, vê essas questões, porque é de fundamental importância para você. Deixa o like, compartilha, né, para que a gente possa ajudar aí o canal, né? Não custa nada a você deixar um joinha lá para a gente. Peço a você de coração que, se gostar, ajuda a gente aí, beleza? Vamos que vamos, Trânsito Fácil Online, sempre inovando, trazendo mais questões. Depender de vocês gostarem ou não, vamos trazer aí mais questões se vocês gostarem, claro, né? Vamos trazer questões para vocês sempre aí, questões atualizadas para você que está no processo de habilitação. Vem com a gente, canal Trânsito Fácil Online, Professor Moraes. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim ele nos permitir. Valeu, gente! Abraço!